primeiro lugar, aí, pessoal, dar as boas-vindas, agradecer aí a presença do Gabriel da TensorFlex, né, para essa nossa live aí, Light News, que a gente tem tentado trazer sempre aí alguns parceiros, fornecedores, para nos contarem um pouquinho aí sobre as novidades, tirar dúvidas dos profissionais aí quanto à instalação e tal. Então, agradecer, né, Gabriel? Sempre parceirão nosso aí da Illumine. E muito obrigada aí por ter aceitado esse nosso convite para conversar hoje. Obrigado você pela confiança de sempre, a parceria desse tempo todo e continue assim. Joia. Não, pessoal, até para contextualizar um pouquinho, né, a gente quando tinha o varejo na Illumine, a TensorFlex aí, nós tínhamos uma distribuição exclusiva aqui em Santa Maria, então nós introduzimos a tela tensionada no mercado, na época ainda era uma novidade, né? Então foi uma época assim, de bastante aprendizado, então a gente conseguiu aprender a lidar com o produto, veio a equipe de vocês para nos treinar, né? Então o meu conhecimento muito, né, sobre as telas foi no hands-on ali mesmo, botando a mão na massa, vendo que dava certo, que não dava, o Gabriel sempre nos ajudando aí com as dúvidas mais técnicas, né? E hoje, né, a gente quis trazer o Gabriel para conversar aqui conosco, porque realmente é um produto que está sendo super e cada vez mais utilizado aí na arquitetura, nos projetos de interiores, mas ainda os profissionais têm dúvidas, né? Tem dúvidas na hora de especificar, de detalhar, né? A quantidade de profundidade do nicho, quantidade de lâmpadas. Então, hoje a live, a ideia é que seja um bate-papo, né? A gente vai percorrer uma apresentação aqui para o Gabriel apresentar a TensorFlex. Tá. A TensorFlex, hoje no mercado temos mais de 20 anos já de atuação no Brasil. A TensorFlex hoje é líder na quantidade de projetos realizados, área de tela instalada e opções técnicas oferecidas. O que são as opções técnicas? São todas as variações dos nichos que nós temos. Eu lembro que há pouco tempo atrás só faziam fechamento de nicho no closet. Hoje em dia já não tem mais isso, é coisa bem avançada mesmo, o pessoal está aprendendo a utilizar e aplicar em várias áreas, não só da residência, corporativo, shopping center, a gente está fazendo bastante shopping. Então, é nesse sentido que são as opções técnicas que nós oferecemos. Hoje a TensorFlex está presente mais no público A, porque há um tempo atrás era um pouco mais caro, devido até à dificuldade de instalação, que a gente trabalhava muito era com o sistema fixo. Então, não sei se você vai lembrar ou se você já viu aquele aquecedor grandão, industrial, que era utilizado para... Então, era isso que encarecia bastante, né? Hoje, no sistema removível, a gente conseguiu simplificar muito a instalação. Então, boa parte dessa presença que a gente está chegando em outras classes, a gente está chegando devido às evoluções que estamos fazendo nos nossos produtos, né? Sim. Até, Gabriel, aproveitando o gancho, essa questão do removível, ele tem um limite de área da tela? Limite... Há um tempo atrás, a gente dizia que uma tela de até 6 metros quadrados era um limite aceitável, mas a gente já fez telas aí com 18, 20 metros quadrados que segurou. Isso eu estou falando de teto. No teto. No removível. No removível. Se você for partir para a parede, pode ser qualquer dimensão, porque não tem ação da gravidade igual está no teto. Sim. Então, a tensão que precisa ser aplicada numa tela grande no teto é muito grande. Então, mas hoje em dia, aí até 20 metros quadrados dá para fazer a tela única. Que legal.
Eu tinha na cabeça que teria uma metragem que a partir daquela metragem não poderia ser o sistema removível, tinha que usar esse sistema fixo. Mas depende de alguns fatores, não só do tamanho, depende do desenho, se a tela for um L, se for um triângulo, enfim. Tem algumas coisas que a gente precisa avaliar antes de dizer se é ou não é removível. Entendi, projeto. Por isso que, já pegando mais esse gancho, a gente não tem um preço por metro quadrado justamente por isso. Porque, até por quantidade de perfil, se a gente falar assim, uma tela de 4 metros quadrados, uma tela de 2x2 dá 4 metros quadrados, mas uma tela de 4x1 também, só que o perímetro já mudou completamente. Sim. Né? No primeiro caso, a gente tem um perímetro de 8, no segundo, um perímetro de 10. Aí você já vê que já mudou alguma coisa. Claro, já vai mais perfis. Já vai mais perfis, exatamente. Claro. Por isso que não é metro quadrado. Joia. A equipe de montagem, a gente tem técnicos aqui com mais de 15 anos de experiência. Então, quase desde a fundação da TensorFlex, eles estão aqui. Tem bastante experiência na instalação e pode ajudar bastante a gente nisso também. A TensorFlex hoje está presente no Brasil todo, nas principais capitais, pelo menos. Todo o apoio comercial e técnico, a gente está sempre aqui para isso. E aí você já está mostrando a maioria dos nossos clientes, né? A tela... Tem tela presente aí em todos esses clientes, são os principais. Eu acho que vocês foram os pioneiros de tela no Brasil, será que? No Brasil, sim. Porque... Sim, no Brasil nós somos os pioneiros. Antes a gente não tem notícia de que existisse. Faz quantos anos que tem? Eu acho que tu já falou. 20. 20, 20, eu lembro quando nós abrimos a Illumine Varejo, que foi em 2011, 13, em 2011, a gente já conhecia o produto, né? Mas era bem o que tu diz, assim, era um produto super top, né? Parecia quase inatingível, assim, né? Para a gente utilizar para os clientes mais residenciais, comerciais. Mas é legal. Já mudou bastante. Né? Joia. E aí a gente chama dos mundos de TensorFlex. Né? O que é o sistema? Aí não sei se está escrito, mas a tela em tese é o seguinte: é uma tela com alta memória molecular e o aditivo retardante anti-chama. O que isso quer dizer? Que a tela, o próprio nome já diz, ela é tensionária, então ela estica. E quando você tira ela do limite, ela volta ao tamanho natural. Isso é a memória molecular. E o aditivo retardante anti-chama é o que a maioria eles sempre pedem o laudo, né? Nós temos os laudos de incêndio. Ela não propaga a chama, né? Ela não pinga fogo. Então esse é o composto da tela. E aí, a arquitetura de interiores são telas que não passam iluminação. Para a gente definir aqui, ela não vai passar luz igual a tela translúcida, que é para iluminação. As telas para acústica, que servem para dar um conforto acústico, a gente usa muito em praça de alimentação de shopping, para evitar aquela reverberação. Comunicação visual são telas impressas, de todos os tipos, e as luminárias, que também estão aí nesse arquivo um pouquinho mais à frente. E a acústica pode ser de iluminação também? Depende do caso. Isso vai acabar variando bastante. Porque ela, por ter micro perfurações, você pode acabar vendo a tela dependendo se ela estiver muito perto. Da direita muito baixa, a gente tem que entrar com uma outra solução. De repente, uma camada de acústica e abaixo uma camada de translúcida. Entendi. Sim. Bacana. Ele faz a função.
Aí que eu falei sobre a arquitetura. Na parte da piscina, o teto é uma tela. É uma tela laqueada, que a gente chama, uma tela azul. E ela tem um brilho, e aí esse brilho acaba fazendo uma reflexão bem grande da parte de baixo, que no caso é a piscina. Ah, perfeito. Parece um espelho. Parece um espelho. Sim. No e não lado, tem nada de iluminação nessa daí. Nada. Só... Tá. É só. Aqui a gente tem um exemplo da FGV que a gente diz que é uma arquitetura, porque tem é semi-embutida, né? Então tem luz nas laterais, isso tudo é tela. A estrutura a gente faz aqui. Nas laterais tem iluminação. E abaixo é um espelho. Esse espelho aí é um tipo de tela. Na sede da CBF, isso. E aí, não é a mesma solução da outra. A outra, então, ela é laqueada e essa daí é espelhada. Essa é um tipo de um espelho mesmo. Essa teve que vir sob medida lá da Europa, enfim. Essa aí foi... E no meio tem a figura de um hexágono, que aí é a tela translúcida normal. Joia. Esses projetos especiais, Gabriel, quando tem uma necessidade, o pessoal pode entrar direto em contato com vocês pelo site? Tem ali uma Pelo site tem um formulário que ele vai preencher, colocar cidade de instalação, nome, telefone e deixar a mensagem que a gente entre em contato o mais breve possível. Perfeito. A iluminação, que é o nosso carro-chefe, 90% dos projetos hoje são de iluminação. Aqui a gente, nas circulares, um hospital para criança cardíaca aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Com telas circulares, com luminárias circulares, com tela também nas laterais, a iluminação perimetral. Você consegue ver que ela está bem forte no perímetro e ao centro ela escurece. Aqui a gente teria a fita colocada só lá em cima ou aqui embaixo? Só em cima. E aí isso aí é proposital, esse efeito foi determinado para isso. Essa não é a iluminação principal do ambiente, então dá para fazer perimetral. E aí esse efeito foi solicitado pelo projetista mesmo, pelo arquiteto. Legal. Ao lado é uma loja da MAC, loja de maquiagens. E aí tem a separação dos nichos, isso foi proposital também, foi pretendido pelo projetista. Poderia ter sido uma tela só de cima a baixo, mas foi feita a separação a pedido do cliente. Aqui na lateral também é tela? Não, lateral é gesso. Tá, seria só esse Lzão. Se caso quisesse fazer inteiro, seria só a parte de baixo. Aqui continua essa marcação do perfil. Porque aí tem a curvatura da tela. E aí a tela passaria assim, mas é só continuando mesmo. De qualquer forma, teria essa sombra. Joia. E ao lado um banheiro, que é um dos casos comuns também. Uma das dúvidas que muita gente tem é se pode usar a tela no banheiro, no box. Sim. Eu até costumo brincar que pode usar, mas tem uma tal de uma lei da física, né? Que é a condensação. Então, quando você tem um vapor, você vai tomar um banho muito quente. Fica aquele vapor dentro do banheiro, vai para a tela e vai dar aquela aguinha por cima. Então, o cliente tem que ficar ciente que de tempos em tempos ele vai ter que abrir para tirar aquela água que acumula. Não é um problema para a tela, tá? A tela não vai sofrer nada com isso. Sim. E tem usado até as fitas com IP68. Prova d'água. Para evitar algum contato, enfim. E aí os drivers deixa fora do nicho. Fica para fora. A gente abre uma visita no gesso, ele vai ficar lá escondidinho dentro do gesso.
Eu acho que teve uma Casa Cor, eu acho que não me lembro se era em São Paulo ou Porto Alegre agora, que eles usaram no banheiro, e eu lembro que na época acho que foi em São Paulo, sim. E na época eu lembro que muita gente perguntou essa questão para ver, tá, mas e tem como? E, inclusive, eles recortaram o espaço do chuveiro e ele ficava como se estivesse saindo, né, o chuveiro da lona, né? E isso é um detalhe também, né, Gabriel? A gente consegue fazer o recorte. Pode ser feito, pode. Dependendo da situação, a gente faz o... Aqui, a gente... é um termo errado, mas é o que a gente usa, a gente chama de arandela. Quando tem uns furos assim especiais na tela, a gente chama de arandela. E sim. Hoje está sendo muito para armário, né? Você vai fazer na parede, de onde sai a TV. Geralmente, hoje em dia, está sendo muito com esses cortes aqui da fábrica. Que aí ele coloca assim no fundo de um armário e pendura a televisão dele lá e a tela fica saindo, assim, cobre a parede toda. Perfeito. É legal. A acústica aí, o exemplo que eu falei lá no início da praça de alimentação. Porque costuma ficar aquela reverberação, né, o famoso eco. Muita gente falando junto, fica aquele barulho, você não entende nada e tem que ficar gritando para a pessoa que está na sua frente. A tela acústica vem para fazer esse tratamento. Então, esse teto todo, o teto todo é o teto. Ah, o teto lá em cima, isso, nessa. Isso. Legal. O teto todo tem a tela acústica. E nas lojas da Apple, as duas, a Apple em si só tem 2 lojas no Brasil, em São Paulo, né? E nós fazemos as manutenções das lojas. E esse teto aí também tem tela acústica. Você vai entrar na loja, mesmo que esteja cheia, não vai estar aquele falatório, né? Pode até estar, mas você vai ter um conforto acústico. Mas isso até, Gabriel, agora eu finalizei um Master em Londres, né, no ano passado, e eu fiz um trabalho dentro do escritório do Foster & Partners, e eles são os responsáveis pelas lojas da Apple praticamente na Europa inteira e acho que daqui a pouco no mundo inteiro, né? Sim. E o padrão de projeto deles é sempre com a tela tensionada, né? Sim, e eles fazem muita questão de mesclar a tela, daí entre uma tela e outra tem algum perfil linear em que utiliza iluminação mais focada, direta, eles acoplam ali todo o sistema de ar-condicionado, câmeras, eles realmente desenvolveram uma tecnologia, digamos assim, para essas lojas, e é legal isso que a gente vê como dá uma característica, né? A gente já entende a identidade das lojas da Apple como tendo uma tela tensionada, né? Então fica muito... mesmo legal. Não sendo as lojas da Apple, tem aquelas lojas iPlace. Nas laterais sempre você vai ver telas impressas. E aí é até importante dizer, não somos nós que fazemos as telas impressas da Apple, tá? Ela vem de fora, mas quem faz a instalação toda somos nós. São vocês. Joia. Tela impressa aí, comunicação visual, a gente tem 3 exemplos aí. Totem, uma loja aí, Tim, e as academias Bodytech, eles fazem as trocas de tela dependendo da propaganda que eles estejam fazendo no momento. A tela impressa hoje a gente consegue imprimir até 5 metros de largura, que é a largura máxima da nossa tela. A tela translúcida é a mesma tela que vai para a impressão. Então a gente consegue fazer até 5 metros de largura, qualquer coisa que queira imprimir, respeitando lá o mínimo que a gente solicita, que são 300 dpi de resolução, no tamanho real de impressão, né? Aí muita gente fala assim, Gabriel, mas isso é muito grande. O arquivo fica pesado, porque não é igual você... Tem muita gente que trabalha com lona impressa, outdoor, e aí você passa na estrada, você vê o outdoor a 50 metros de distância, você vê ok, mas a tela você está vendo a 1 metro de distância. Você está vendo ali,
e precisa sim dessa resolução toda para a gente ter uma impressão boa, de boa qualidade. Perfeito. É isso, a gente tem visto muito como recurso das próprias vitrines de rua, né? Porque muitas vezes é difícil do lojista aí conseguir manter uma vitrine atualizada, e tem a questão também da luminosidade, né? Da luz natural. E o pessoal tem substituído, muitas vezes, em vez de ter uma vitrine, coloca uma comunicação visual, uma tela, né, com uma comunicação, e aí, frequentemente, sei lá, de mês em mês, 2 meses em 2 meses, vai tirando e consegue manter atualizado, né, com as novidades, com as estações, enfim. Então, aqui no Rio é muito forte essa loja, não sei, mais pro sul, é a Via Mia. As lojas de Via Mia a gente troca bastante tela, né? Mudou a coleção, eles trocam a impressão. E aí a gente troca só a tela, né? Não precisa trocar mais nada. Só a substituição mesmo do material. E as luminárias, essas luminárias aí, a gente está estudando para lançar essas luminárias para venda, fora sem precisar de uma especificação, mas ainda estão na fase de estudo. Ela legal, tem tela na lateral ou fechado com o perfil, sem iluminação na lateral, iluminada por fita de LED, podendo ser pendente, sobrepor, embutir, como a gente viu naquele exemplo. Pode ser perimetral, você pode brincar aí do jeito que você quiser. Gabriel, uma coisa que sempre pergunto são os bichinhos, né? Eles entram em tudo. A questão, como é que fica na tela aí? Na parte da instalação, quando a gente faz a instalação na casa do cliente ou qualquer lugar, a gente faz o máximo de vedação que a gente pode. Então, quando a gente fecha o nicho com o perfil, passa-se um silicone por cima, entre o perfil e a parede, né? Para que não haja nenhum tipo de passagem, para não acumular poeira, bichinho. E quando tem um buraco, no exemplo, colocou a iluminação e abre um buraco no lixo, faz a visita para colocar o driver para fora. Aquele buraco ali precisa ser vedado também. Porque senão fica em vão o nosso trabalho na tela e, de repente, o eletricista acaba deixando uma visita aberta e aí pode ocorrer a entrada dos bichinhos. Sim. Mas na nossa instalação, a gente toma todos os cuidados para que não haja a entrada dos insetinhos. Mas lembrando, né, que isso acontece, não vou dizer que em 100% das luminárias, mas é muito comum, né? E sendo no sistema removível, é super simples, puxa ali, limpa, né? E aí, para limpar, a gente utiliza o quê? É um pano úmido com... Pano branco. Pano branco com veja multiuso. O azulzinho, aquele básico, sem cloro, sem nada. Não, pet, nada disso, é o azul. Veja multiuso. Se quiser usar outra marca, enfim, mas é o veja multiuso. Azul, pano branco. Tem que mandar junto uma embalagenzinha da propaganda da Veja. Pegar o patrocínio da Veja aí. Claro. E paninho branco, então. Pano branco, porque é importante o pano branco. De repente você vai usar aquela flanela amarela, pode acabar manchando, dependendo do produto que você vai passar. Em alguns casos a gente usa até o thinner de acabamento. Para manchas um pouco mais pesadas, a gente usa esse caso, assim, eu lembro que isso aconteceu com a gente uma vez, de riscar com caneta no manuseio ali e acabou dando uma riscadinha. Aí passaria o quê? Esse thinner? Caneta não tem solução. Não tem solução. Infelizmente. Olha só, se você ver aqui na nossa produção agora, não tem caneta lá dentro, é só lápis. Porque cuidado realmente total, então. Não tem. Já até desde que eu entrei aqui, teve uma vez, eu tenho a mania de colocar a caneta assim na orelha, né? E aí quando eu entrei na produção, sai daqui, não pode caneta aqui, o que é isso? Então o cuidado é muito grande, porque se tem uma coisa que não sai, é tinta de caneta. Algum outro produto vedado aí
Não. Pior é a caneta, então. Objetos cortantes, lógico, ela vai rasgar. Uhum. Mas para quiser usar um lápis para fazer uma marcação, à vontade. Depois passa uma borracha, vai sair. O problema é a caneta. Então, o instalador ali no momento que geralmente, né, fica com a mão um pouquinho suja, a sujeira da mão, do pó, enfim, vai tirar com esse paninho branco. Sim, tira com o pano branco. Sempre após as instalações, os nossos instaladores aqui, a gente orienta os revendedores também para fazer essa limpeza. Sim, a gente sempre tem um estoque grande aqui do verde, do pano branco, para lá, passa. E esse silicone que tu disse que vocês utilizam para vedar, é um silicone transparente? É aquele silicone transparente de obra mesmo, que ele é normalzão, só para fazer a vedação. Se for branco, é um pouco de preciosismo botar o silicone branco no lixo branco, mas enfim. Tá, a gente costuma usar o transparente mesmo, que não tem erro. Joia. Então tá, pessoal, olha, só para dar um lembrete aqui no meio da nossa live, quem puder encaminhar para outras pessoas, dar o seu like, curtir, aí é legal porque a gente vai alcançando mais profissionais com esse conteúdo super importante aí, que a gente tem recebido tantas dúvidas. E quem ainda tiver com alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários, que no final a gente vai tentar sanar todas elas aí, tá bom? Vamos seguindo aqui. No decorrer, sempre, quando eu lembro de alguma dúvida frequente, a gente vai comentar. Claro, já vamos falando, isso aí. E lembrando, claro, que esse material vai ficar salvo depois, tanto aqui como eu tenho um canal do YouTube, que é o Cris Krum, e o Illumine Academy no Face. Então, esse material vai estar lá para o pessoal poder consultar depois. E aí eu já atropelei, que eu falei dessa luminária, mas com a mesma luminária interior, mas as laterais com alumínio, em vez de telas e saindo luz. O princípio é o mesmo, e a pintura eletrostática, que é o diferencial, pode escolher a cor. Os mais comuns são branco, preto e cinza, mas a cor que o cliente quiser a gente consegue cortar. Sim. Isso que é legal, né? Eu acho que o recurso da tela, ela é muito... Ela trabalha a favor do arquiteto aí, né? Do designer, do especificador. Encaixa em qualquer lugar. Faz o que tu quiser, o desenho que quiser, né? Deixa que o fabricante resolva, né, Gabriel? O negócio é deixar a imaginação deixa a imaginação fluir, manda pra gente que a gente faz. E aí é aquilo do sistema removível que já falou, que é o mais comum, é o nicho no closet. E aí, até pelo tamanho que está aí da tela, hoje a gente faz a iluminação homogênea, que é essa completa, e perimetral. A perimetral com até 1 metro de largura é meio que seguro a gente dizer que ele não dá sombra no centro. Porque o LED joga de um lado e de outro 50 centímetros, fica bom. Então, até 1 metro de largura aí, a gente consegue fazer com a iluminação perimetral e fica bom. E alguma especificação de lumens por metro para essa... por exemplo, para uma iluminação como nesse closet, né? Que é um pé direito padrão aí de uns 2,60, 2,70, né? Vocês têm alguma recomendação? Que isso é uma dúvida que o pessoal tem, porque a própria tela, geralmente uns 30%, eu acho que ela perde. Isso, a tela retém 30% do fluxo luminoso e responde a 100% da temperatura de cor. Perfeito. Então, se você for colocar uma fita de 10 watts, ela vai, no final das contas, ela vai ter 7, né? Resumindo. Então, na hora da especificação, é importante ter isso em mente, que vai ter essa retenção dos 30% do fluxo. E a questão do índice de reprodução de cores, pela tela ter um pouquinho de cor, ela dá alguma alteração na característica da lâmpada? Tem algumas coisas que a gente está mandando
A gente vai fazer como se fosse um laboratório para estudar um pouco melhor isso, porque essas perguntas têm vindo bastante e a gente não tem uma resposta técnica definida. A única coisa que eu posso dizer é que a gente nunca teve reclamação nesse sentido, usando, porque por ela responder 100% da temperatura do corpo, eu acabo associando que ela vai corresponder ao IRC do LED que você especificou. Porque tem um pouco de sentido nisso. Mas a gente trabalha com essa tese aí de que se responde à temperatura de cor também é o mesmo IRC do LED. Perfeito. E em relação a usar fita ou tubular de LED, vocês têm uma preferência? Fica a gosto. Porque a gente prefere a fita porque é mais fácil de você diagramar. Porque nas tubulares a gente tem dois tamanhos, 60 a 1,20. Né? Então, se você tiver um nicho de, sei lá, de 50 por 50, como é que você vai colocar a fita? Sim. Então, é nesse sentido que a gente fala. A gente prefere a fita só por ser mais fácil de trabalhar dentro do nicho. Você corta a fita do tamanho que você quiser e pronto. O tubular já não tem essa mobilidade, digamos assim. Então, pode usar tubo? Pode, mas ela vai ter que caber. E a profundidade do nicho, se for fita para tubo, podemos manter aí no mínimo uns 12 centímetros? É a mesma regra da distância, a gente sempre pede 20, porque quanto mais profundidade tiver, acaba sendo melhor. Porque o cálculo, não sei se tu vai lembrar, que é a profundidade do nicho menos 20%. Então, vamos botar no cálculo aí de 10, você falou de 10. Se ele tem um nicho de 10 centímetros de profundidade, menos 20% vai ficar 8. Então, ele vai ter que colocar uma fita a cada 8 centímetros. Sim. Se ele tem um nicho de 20, que é o que a gente pede, menos 20% vai dar 16. Então, você vai gastar metade do que você gastaria no exemplo anterior. Então, o nicho, a profundidade que tiver, basicamente, a gente consegue trabalhar, mas esse é o cálculo, para todo tamanho. Profundidade, menos 20%. Não tem erro, não vai marcar. Potência que for, não tem problema. Joia. Já tem aí um recorde aí? Qual foi o mínimo de profundidade que vocês utilizaram? 3 centímetros. 3? Do perfil. Olha aí, ó. Então, pessoal, não é culpa da profundidade que não dá para usar a tela. Mas aí o que foi o problema? Teve que botou uma fita de 4.8, teve que minimizar e botar no mínimo do mínimo. Sim, senão marca, né? Era só LED, foi um painel, foi só LED. Nossa. E ficou muito mais caro só a iluminação do que a própria tela. Joia, não, mas só para entender que tem como, né? Tem como, mas aí ó, esse é o pulo do gato da tela. Eu tenho uma aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá legalzinho aqui, tá? Vou ver se vai dar para ver aqui, ó. Eu tenho um quadrinho aqui. Deixa eu colocar a imagem maior, peraí, que eu vou colocar aqui. Tá menor. Aí. Ó, eu tenho um quadrinho aqui. Isso aqui é um quadrinho de ensaio que a gente tem. Esse daqui é que a gente fica treinando aqui mesmo. E aí toda a tela no sistema removível tem essa etiqueta. E aí quando você quiser tirar, é só você pegar e puxar. Deixa eu puxar aqui. Pronto, tá vendo? Puxei. E só continuar puxando. Saiu. E essa dobrinha, então, é só a costura, né, Gabriel? Às vezes o pessoal pergunta se tem alguma plaquinha, algum metalzinho ali, mas não, né? É só... Não, é um silicone. Perfeito. Branquinho aqui. Para instalar, só o importante disso daqui, ó, se eu mostrar aqui.
Quando for fazer a instalação, você tem que dobrar assim, para fora. Ela vai entrar assim, no nicho. E não assim como a maioria coloca, para fora. Se você puxar aqui um pouquinho, a costura vai rasgar. Agora, se eu pego de maneira aqui, assim, ó, deixa eu puxar aqui. Tá vendo? Não tem, sim. Não tem como rasgar. Ela, naturalmente, ela vai voltar para o tamanho dela. Essas marcas aqui vão sumir e não rasga. Agora, se eu pego aqui de maneira errada, dou um puxinho à toa, vai rasgar, por causa da costura. É, por causa da costura. Perfeito. Isso. Você dobra e encaixa aqui no nicho. E foi. Esse é o método de instalação da tela. Bem tranquilo. E é outra dúvida. Às vezes a gente, né, recebe a mercadoria, não consegue instalar na obra com agilidade, porque atrasou alguma coisa e tal. Tem algum problema dessa tela ficar dobrada por um tempo para te marcar? Tem, porque... Por isso que a gente sempre pede para pedir a tela no final da obra. A tela tem que ser colocada junto com o espelho da tomada, assim, sabe? É a última coisa. O eletricista está lá só finalizando o acabamento e a gente entra para colocar a tela. Sim. Então, a recomendação é, o nicho ficou pronto, emassou, né? Fez o gesso, emassou, pintou, lixou, está pronto. Pedir a tela só quando for de fato instalar. A gente sabe que obras têm alguns problemas, sei lá, embargou a obra, não vai poder instalar, e já pediu a tela. Isso são casos totalmente isolados. Agora, se a tela ficar mais de 2 meses guardada e dobrada lá, sem que deixe ela plana, aberta, pode acabar dando um vinco na tela e que não sai. Isso é meio complicado. Às vezes sai com o uso do aquecedor, mas a recomendação é deixar a tela para o último da obra. A gente sabe que o arquiteto, o cliente quer ver logo a tela instalada, quer ver ela linda, mas tem que esperar um pouquinho. É mais prudente a gente esperar um pouquinho e deixar para o momento certo. Sim. E lembrando, né, Gabriel, que a medida, por exemplo, de um retângulo, né, a gente vai dar todas as medidas do perímetro e as diagonais, né? Então, essa é uma medida bem importante. Caso se estiver fora de esquadro, por exemplo, um lado tem 1,10, o outro tem 1,14. Aí sim faz muito sentido as diagonais, que a gente, quando for fazer sentido para o desenho da tela para a produção, isso, quando ele jogar lá no CAD e fizer o desenho, é que vai dar a diferença de qual desenho que a gente precisa fazer para encaixar nesse vídeo. Sim. E lembrando, né, pessoal, que a tela ela vai vir prontinha, né, na medida que a gente tem no projeto, mas os perfis, claro, vai ser do lojista, o fornecedor local, né, que vai te dar na medida exata, porque isso vem em metros, né, e ele tem, às vezes, uma emenda, né, Gabriel? O perfil vai ter a cada, 3 metros? Depende muito de logística, né? Aqui no Rio, por exemplo, a vara do perfil chega para a gente com 6 metros. Então, a gente costuma repassar para as revendas com 2 metros por logística, questão logística. É muito difícil uma transportadora hoje levar com mais de 2 metros. Sim. Acima disso é o frete caminhão fechado, né, que eles chamam. Então vai um caminhão dedicado, exclusivo, só para transportar um perfil um pouco maior. E aí o custo vai lá em cima. Ao invés de ele pagar R$200, ele vai pagar R$5.000 no frete. Né, complica um pouco. E essa junção de perfil com perfil, tem alguma manha aí, alguma dica para ser o mínimo visível possível? Só no momento da instalação continuar a perfilaria, não tem muito segredo. Tem alguns clientes que ficam meio chateados, né? Acaba vendo aquela... Se fosse uma emenda, mas não tem muito o que fazer, né?
Isso aí. Sim, e o perfil ele vem sempre no cromado, né? No cromado. Tá. Podendo ser pintado de branco. Tá, pode. E aí pinta na obra depois de instalado já. Não, pinta aqui. Porque já vem o perfil, eu não sabia disso, né? O alumínio, ele tem como se fosse um óleo natural dele. Eu só aprendi aqui. Se você pintar esse perfil aqui, esse alumínio com jet, color jet, não vai ficar legal. Aonde encaixa a tela aqui, que é a canaletazinha aqui, essa canaletazinha aqui, se você jogar a tinta aqui, ela vai grudar a tela. Sim. Então, na hora de tirar, você nunca mais vai tirar essa tela, ela vai soldar. Literalmente, ela fica soldada, não tem como tirar. Por isso que a gente usa a pintura eletrostática. Ela, até onde eu sei do processo, eles cozinham a tinta lá no forno enorme, no perfil, e aí ele fica perfeito para usar com a tela. Você pode falar, não, vou pintar com jet. A gente avisa, ó, vai ficar no 1, você vai instalar a tela e nunca mais vai soltar. Aí quando acontece... Nada de inventar moda aí, né? Na hora, nada de inventar moda. Pede, é mais fácil pedir logo pintar o perfil branquinho daqui, já vai chegar lá, bonitinho, sem estresse. E no caso daquelas, por exemplo, eu quero fazer uma luminária, só que a estrutura preta nas laterais e tal, teria como fazer esse perfilzinho preto também, aí pra gente fazer mais... Dá. Tá. Não, tinha até aqui alguns pintados. Pera ela. O perfil pintado. A Gabi vai pegar ali pra gente, já ela volta, pelos perfis pintados aí, vocês já vão ver a diferença dele. Porque eu acho que dá todo o detalhe, né? Daí tu não enxerga aquele... Claro que isso são coisas que às vezes apenas nós aí, arquitetos, designers, enxergam, se incomodam, né? Mas eu acho que é um detalhezinho importante. Porque o nosso olho é bem clínico, né? Então tem coisa que você bate o olho e você já vê, não tá legal. E às vezes o cliente não, porque não conhece muito, mas a gente sempre está deixando o mais próximo da perfeição possível, que isso nos incomoda, né? Então a gente está se propondo a fazer uma luminária aí para o cliente, que ele não está pagando R$100, então a gente dá todo o valor da solução para ele. E até para esses que são de comunicação visual, né? Daqui a pouco quer fazer um... Tem aqui o perfil branco. Eu não sei se vai dar para ver que ele tem como se fosse uma texturazinha. É tipo aquela pintura microtexturizada. Tipo um granulado, exatamente. Tem alguns embutidos que são com esse acabamento, né? E aí que por dentro tá pintado de branco também. Mas aqui a tela nunca vai grudar. Isso é o branco e tem aqui o preto. Joia. Tá vendo? Aqui o preto acho que dá para ver melhor ainda. Perfeito. Não, que bom. Legal saber esses detalhes aí. Esse é diferenciado. E aí, essa sede L'Oréal é um prédio aqui no Rio de Janeiro, até perto daquela roda gigante que inaugurou um pouco tempo atrás. A dona que tem aqui é pertinho. E isso aí, a gente tem telas que não tem luz e as telas com luz. Esse projeto foi desenhado lá pelo luminotécnico deles. A gente só obedeceu o que ele quis. Foram essas figuras aí que eles pediram. E aí tem intercalado. Telas sem iluminação, telas com. Foi esse o desenho que ele pediu. Mas nesse caso não são acústicas. Essas são só telas... Não, telas lisas, laqueadas e translúcidas. Telas circulares. A gente tem feito muito tela impressa em salas de cirurgia, em salas de exame, em dentista. Estão inovando muito assim. O paciente, na maioria, tem um pouco de medo do dentista, né? Por causa da maquininha e tal. Então,
o cara senta na cadeira, olha para o alto e vê uma tela com desenhozinho de nuvem, enfim, a gente já fez uma tela com frases escritas. Legal. Fica legal, dá um diferencial, né? Acho que acaba acalmando um pouco o paciente. Com certeza. E lembrando também, né, que a gente pode ter uma variação de cor ali dentro, daqui a pouco, se é a intenção de deixar algo mais lúdico, até se daqui a pouco o paciente é infantil, é criança, quer brincar com isso, é só a gente utilizar a fita de LED RGB, fazer um controlezinho, fica bem interessante. Fica legal, sim. Tela impressa, da C&A está com iluminação, da Coca-Cola não. Então, a gente tem 2 casos aí que depende do cliente, o cliente que vai determinar certo o que ele quer, claro. Mas você vê a diferença do vermelho, ó. É importante a gente pontuar aqui que a gente já teve um problema com o cliente que ele deu o Pantone e quando chegou lá ele achou que ficou diferente. Claro, com a iluminação por trás, a luz, a cor vai acabar ficando um pouco mais clarinha, enfim. E uma dúvida, Gabriel, teria como, por exemplo, essa da Coca-Cola, a gente fazer só a parte branca translúcida e o restante ser vermelho, por exemplo, ser chapado? Na máquina isso é possível. Na hora da impressão, a máquina só vai jogar tinta onde for determinado. Perfeito. Não, isso. Essa da C&A, essa da C&A aí, essa parte branca aí, provavelmente não tem tinta branca. A máquina simplesmente passou direto e deixou a tela pura mesmo para gente. Tá, e aí ali no caso do vermelho, a tela é vermelha translúcida, aqui na direita é tela vermelha opaca, o tipo de especificação. Na verdade é a mesma tela nos 2 casos. O que muda é que uma tem iluminação backlight e a outra não. Tá, mas então não teria esse... Porque eu estou imaginando essa da direita, estou inventando um projeto aqui, só para a gente discutir a possibilidade. Tá. Mas daqui a pouco, se o vermelho conseguisse ficar assim, fechadão, e só vazar luz na parte branca aqui, será que isso tem como? Bom, aí tem que ir atrás junto com a iluminação, né? Teria que limitar essa luz. Diagrama exatamente. Entendi. Não consegue misturar uma tela opaca com uma tela sim. O que me vem à cabeça agora é o iMac, né? Na parte de trás aqui da telinha, só a maçãzinha tem luz. Acho que é mais ou menos isso que você está pensando. Aí é possível, mas teria que fazer um trabalho legal aí com a iluminação também. Perfeito. Tá, isso daí é um desafio aí para os arquitetos, né, designers. Vão pensando aí. Joia. Aí a gente coloca essas imagens aí meio que para responder. A tela pode receber respingo d'água? Pode. Né? E são casos bem próximos de água. Como a gente falou antes, a tela veda bem a entrada de insetos, enfim, de água também, no caso. E se precisar, só puxar pela etiqueta que você consegue acessar o interior e fazer a limpeza. É que para quem não estava assistindo desde o início, né, Gabriel comentou e disse que no banheiro vai ter aquela condensação natural, né, por diferença de temperatura, enfim, umidade, então pode ficar gotejando. Isso no teto, como na parede não vai ficar acumulado assim, vai escorrer. Vai cair, vai escorrer, e aí e daí pode ficar uma marquinha ali de sujeira, né, então é bom abrir, dar uma limpada. Abriu, passou o paninho branco. Perfeito. E aqui dá para ver, né, pessoal, a diferença aqui de uma iluminação, né, do perímetro e aqui uma iluminação homogênea, né? Então, os 2 efeitos aí que a gente consegue. E também a gente percebe 2 coisas naquele projeto. Do lado esquerdo tem a iluminação, é como se fosse a iluminação principal do ambiente. E da banheira já não, é mais uma decoração, uma luz amarela, exatamente. Sim, perfeito.
E aí, só lembrando, então, porque tem essa umidadezinha dentro, o ideal seria usar alguma fita aí com IP mais elevado, IP67, 68, enfim, e colocar, né, os drivers, fontes, etc., tudo que precisar para o lado de fora, né, para não ficar tendo aquela umidade direta, né, que pode danificar. Mas do restante é totalmente possível aí. Em saunas também, Gabriel? Agora... Ou será que mesma coisa? Mas aí, pelo calor da sauna, a tela vai acabar amolecendo. Sauna é meio complicado mesmo de se colocar a tela. Pela temperatura. Tá. Porque além do vapor, que vai gerar condensação, enfim, tem a questão do calor. A tela aqui na nossa produção, ela não fica acima de 22 graus. Porque acima dessa temperatura ela fica muito mole, né? Ela fica muito maleável. Isso da questão da temperatura, por exemplo, se eu utilizar a tela num ambiente externo, embaixo de uma marquise, alguma coisa assim, e daqui a pouco é um local onde pega muita insolação, até a temperatura do entreforro, digamos assim, né? É uma cobertura metálica e tal, daqui a pouco a gente excede aí esses 20 e poucos graus. Tu acha que é um problema ou a gente, depois que ela está tensionada, tá... Então, quando ela está instalada, eu falei aqui da produção, porque a gente tem um estoque grande, as telas ficam meses aqui. Claro que na vida real elas não vão ficar sempre até 22. Mas na área externa, a gente só não recomenda que pegue luz direta do sol. Na marquise a gente usa bastante. Você não pode colocar ela como se fosse um letreiro e receber a luz direta do sol por causa dos raios UV. Joia. Então, ela perde a memória molecular por causa do raio UV. Então, ela acaba endurecendo e racha, sabe? Quando o plástico fica duro. Eu acho que isso seria um problema para usar como comunicação visual em vitrines de loja externa? Para externo, sim. Acaba sendo sim. Em shopping, não. Pode ser na vitrine, não vai receber o sol, mas loja de rua é um pouco complicado, sim. Mesmo claro, que esse período vai ser pouco, porque daqui a pouco né, não vai ficar mais de 2 tem lugares, por exemplo, aqui só bate o sol até 9 horas da manhã, não sei. Aí vai da sensibilidade do cliente entender que a tela vai receber pouca luz do sol, ok, mas se for receber muito tempo, não é legal. Entendi. Então tá, essa é uma novidade, eu não sabia. Porque às vezes eu sempre penso para vitrines e considero tanto em lojas internas como externas, né? Então, isso. Aqui temos mais uns exemplos. Isso. Aí uma tela na parede, do lado esquerdo. Isso foi uma casa cor, se eu não me engano. Foi uma casa cor. E aí são projetos um pouco mais diferenciados, né? Tela impressa aí da loja da... Eu sempre esqueço o nome dessa loja aí do nadador. Mas é uma tela impressa, né? Lógico. Dá uma impressão muito legal de realismo. Perfeito. A Yogoberry, não sei se aí ainda existe, mas aqui no Rio de Janeiro praticamente sumiu essa loja. Aquelas telas lá dentro, as lilás, são telas. Legal. Formatos bem orgânicos. E embaixo você consegue ver um pouco de brilho dos lados, que são telas laqueadas, e as telas com luz. E ao lado, luminários inteiros. Perfeito. Aqui de novo aí a loja MAC. Ao lado, em cima, ponto frio. E embaixo é uma loja da TIM, em São Paulo. Com luminárias bem grandes.
Aqui, esse efeito mais pontual no meio é efeito da foto ou é algum... Não foi proposital, eles colocaram um foco lá dentro, como se fosse um spot de LED colorido. Porque no ponto frio, cada seção tem uma cor. A seção até onde eu sei, né? A seção de televisão é vermelha, a seção de geladeira é azul. Então eles vão determinando as cores pela loja, pelo setor. E aí um shopping em São Paulo, acho que é o Iguatemi, se eu não me engano. E essa luminária é bem grande, formato bem... É importante até você ter mostrado essa luminária aí, porque o que acontece? Hoje, de padrão, esses nossos perfis aqui, eles têm altura de 9, 12 e 18. Quando você quer uma luminária maior do que isso, a gente tem que fabricar. Ou fazer em chapa metálica, ou fazer em outro formato. E aí quando você sai desse nosso básico aqui, né, nosso padrão, para luminárias grandes assim, que aí acho que tem 70 centímetros de altura, se eu não me engano. Sim. E aí a gente tem que fazer um projeto especial para isso. Então já sai um pouco do que é o que a gente tem um preço aqui já formado, e a gente tem que ir meio que no mercado buscar como fazer determinada luminária. E isso pode acabar encarecendo um pouco o projeto, isso é um projeto exclusivo também. Quase todos os projetos da TensorFlex são exclusivos. Sim. Difícil você achar outro parecido. Mas ainda mais tratando de uma luminária desse tamanho. E aqui, Gabriel, as laterais tá na translúcida e embaixo é laqueada? Ou é laqueada? Tá fechada, né? Tá fechada embaixo. E a iluminação tá colocada aqui na base ou tá na parte superior? Tá por cima. Tá por cima. Joia, porque em cima ela é fechada, então. Em cima ela é fechada com MDF ou chapa metálica. Legal. Dependendo do caso, com tela blackout às vezes também. Sim. E aí para revendas, né? Aí são concessionários. Mercedes, Audi. A Audi tem usado bastante na área de entrega de novos. Então, você compra o seu Audi, você vai receber numa área parecida com essa. Marcando, bacana. Essa marcação aí do perfil também é proposital, porque poderia ter sido uma tela inteira. Como no caso desse projetista da Audi, ele quis fazer essas divisões aí. Sim, perfeito. E aí são telas impressas, né? Aqui na direita. E aí só aqui, tá vendo o caso da marquise, do casa-cor? Nossa, foi essa uma daqui é grande, hein? Essa daqui tinha grande. 2, mais ou menos. Eu não lembro de cabeça, né? É tela grande. Deve ter uns 4 por 2,60, sei lá. Mas é uma tela grande, tela única. Não tem solda, não tem linha, não tem nada, uma tela só. Show. E aqui ao lado é um stand. Isso tudo aí que você está vendo é tudo tela impressa. Não teve iluminação. Essas são telas impressas do stand da Petrobras, que teve como é que chama? Um fórum de gás e petróleo internacional que nós fizemos o stand para ele. Que conta toda a história da Petrobras, todo o interior, toda a estrutura do stand foi feito com tela. Gabriel, e às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que usar a tela e não daqui a pouco usar um tecido, né? Algo tensionado? O poliéster. Olha, a gente tentou trabalhar com poliéster. O que acontece? O poliéster ele não tem nenhum percentual de tensão. Então, se você me passar a medida 1 milímetro errado, já era.
Então, a tela tem essa propriedade totalmente ao contrário do poliéster. Ela estica. Se você precisar, você dá mais uma dobrinha no silicone para fazer o encaixe. E você não acaba... O aproveitamento da tela é muito maior do que o poliéster. Porque a experiência que a gente tem não nos encorajou de jeito nenhum a trabalhar com poliéster. Na tela, se você, por exemplo, você pega um nicho 2x2. Se eu te mandar a tela 1,80 por 1,80, você vai conseguir esticar para chegar nos dois. No poliéster já não, perdeu. Sim. Não, boa. E a questão também de ser translúcida aí seria meio similar, né? Ambos a gente conseguiria fazer a questão da iluminação também. Se precisar fazer a iluminação, acaba dando no mesmo. Aqui de novo o projeto da... O teto. Para quem entrou faz pouco, pessoal, só para a gente reforçar aí o nosso convite para vocês curtirem, compartilharem nossa live para chegar em mais pessoas, né? Mas também acompanhar, depois vai estar esse vídeo disponível aí no meu canal do YouTube, no Criscrum e no Illumine Academy. E a gente está aí com o Gabriel da TensorFlex, né, conversando aí muito sobre as telas pressionadas, como é que a gente pode aplicar nos projetos. E aqui, né, Gabriel, esse projeto da esquerda nós já tínhamos comentado, então é uma tela laqueada. É uma tela laqueada, isso. Tela azul, numa área de piscina da Academia Bodytech. E aí deve ser feito como se fosse um espelho. Legal. E aí é uma tela... Tem muita gente que pergunta, eu posso fazer teto parede? Dá para fazer. Exatamente do jeito que você está vendo. Vai ter aquela sombra lá, não tem jeito. Sim. Então você fazer uma tela que vem e desce, alguma coisa tem que fazer aquele suporte ali para a tela não ficar um barrigão. Né? Não tem como. Aqui no caso seria então um nicho inteiro. E aí o que vai fazer são duas telas separadas, que elas vão chegar e vão... Isso, duas telas separadas é mais simples de ser feito. Ou se eu quiser passar, teria como eu passar com a tela pela frente daquele perfil? Não tem como. Então, porque eu não vou ter onde fazer a perfilaria, onde encaixar a tela. Sim. Tá, e aí essa sombra aí vai ficar... E embaixo a gente tem o que a gente está elaborando, aquelas luminárias que parece que está pendurada, parece que você não sabe direito onde está presa, que são essas luminárias aí do teto, da praça de alimentação. Aí você vê claramente que tem uns fiozinhos pendurados. Sim, sabe. Mas a gente está querendo fazer de maneira que você fique assim, caramba, como é que essa luminária está presa? Vai ficar bem legal. E vai ser praticamente isso, é um e-mail. É um e-mail, aí você não vai ver como é que ela está fixa. Fica legal. Show de bola, bem legal. E aí, essa tela aí da Gol 6 cabeças, ela tem 15 metros por 1,20, se eu não me engano. Nossa. E é uma tela única, né? Tela única, perfeito. E também, claramente, você vê que é perimetral. Tá vendo que no meio, claro que a gente consegue ver um pouco mais da sombra pela câmera. É isso? A câmera, ela tem... Ela dá uma... Claro não que... marca tanto, né? O ISO, né? Sei lá, a velocidade da luz. Quanto que tu disse? Agora. Quanto que tu disse que tem de largura? Tem 1,20. 1,20. Então é tranquilo, né, da gente porque assim, pela câmera a gente vê muito mais a sombra. Você pessoalmente, você quase não vê. E essa daqui, ela curva aqui embaixo. É o hall de elevador, né? A gente tem feito bastante hall de elevador nos prédios, principalmente em São Paulo, tem tido muitos. Em cima aí, se eu não me engano, é Casa Roberto Marinho. Eu acho que é. Fundação Roberto Marinho. Tô falando besteira. É um museu. Tô falando besteira.
A gente edita. A gente edita, porta. O que é, então? É que me fugiu o nome aqui agora do projeto. Tá, tranquilo. Pois eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Aqui são as mesmas fotos, mais ampliadas. Aqui poderia ter sido também uma tela única, né? Essa divisão. Sim. Opção do projetista. Opção do projetista. Uhum. Aí também, ó, esse teto de baixo, que para mim é um destaque muito legal, porque a tela, voltando um pouquinho lá na origem da tela, a tela surgiu na Europa para substituir o rebaixo de gesso. Uhum. Então, aqui no Brasil a gente tem a cultura ainda do gesso, mas lá colorida, né? Essa teoria é daqui do Henrique, o diretor da empresa. Ele diz o seguinte: lá na Europa, na Rússia, enfim, esses países são muito frios, você tem muita neve o ano inteiro. Então os rebaixos de gesso lá são coloridos. São amarelos, são azuis, são vermelhos, enfim. Sim. Porque o cara olha pela janela e ele vê tudo branco. Então ele bota um pouco de cor dentro de casa, ele faz esse rebaixo de gesso colorido. Sim. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema, é o branquinho mesmo, e esse aí é uma tela branca, não tem iluminação, é só como se fosse o rebaixo de gesso mesmo. Gabriel, vocês têm alguma análise de valores, assim, se fizer assim, ou fizer um forro de gesso, tem uma estimativa, assim, de quanto a mais é o custo? Nunca fizeram. O que acontece? Hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente eu sei de um prédio lá em Balneário, que vai ser o maior prédio residencial da América Latina. Não sei se tu sabe qual que eu tô falando. Vão ter, sei lá, acho que 90 andares, alguma coisa assim do tipo. E aí, para esse público, o legal seria focar, que é um prédio lá milionário, para eles isso custaria uma cifra e diminuiria muito o peso. A tela é muito leve em comparação ao gesso. Então, de repente, sei lá, não sou engenheiro nem nada do tipo, mas você poderia subir mais uns 10 andares substituindo o gesso pela tela. Não dá ideia, Gabriel. Imagina que vai virar Balneário. Basta essa altura toda, né? Já pensou subir mais ainda? Mas é uma coisa assim. Sim, entendi, né? Claro. No cálculo estrutural, sei que existe essas coisas. Sim. E no final das contas a tela é muito leve, ela tem 200 gramas por metro quadrado. O gesso é bem pesado, né? Então, no final das contas, de um prédio dessa altura, você conseguiria ir mais uns 2, 3 andares. Uma coisa que a gente não conversou antes, que é dúvida também, né, do pessoal quando está fazendo o projeto, o nicho interno ali, né? Lembrando que é uma caixa de gesso, uma caixa na marcenaria, que seja. O ideal é que ele seja rebocado, pintado com acabamento perfeito, ou pode daqui a pouco deixa o gesso cru e só dá uma mão de tinta? O que a gente sempre recomenda aí pro nicho é deixar ele pintadinho de branco. Tá. Porque a gente já teve casos onde o cliente deixou pintado de amarelo. Você chega lá, coloca a luz branca com a tela branca, vai acontecer o quê? Vai rebater o amarelo. Então, ele achou que fosse o defeito da tela, não é? Ele não quis pintar, não deixa assim, tá bom. Sim. E aí fica o amarelo. É por isso que não é nenhuma recomendação, é quase uma exigência nossa, pinta de branco. Porque senão... pode dar problema. Pode dar problema e ele vai refletir a pintura que está no local. E é esse teto aí, é o teto, na verdade, é tela. Tá aí com essas estruturas. Feito, né, com os pilares ali, o recorte dos pilares. Isso. E aí o Rio de Janeiro, para quem conhece, não sei se já foi na Praia de Copacabana, Recreio, tem muita tela no quiosque, né? E de baixo é o quiosque da escola, amarelinho.
Uhum. Que eu acho que riba em cima é no Leblon. E ao lado é o pesqueirinho no Recreio. Todas com telas impressas, tá vendo? Uhum. Lembrando, então, né, o que o Gabriel comentou, estando numa marquise protegida da incidência solar, tranquilo de usar a tela. Pois é, e é na praia, né? Praia aqui. Na praia, maresia. Não tem problema, porque o alumínio é inoxidável. Então Sim. Não tem problema nenhum. Sim. O problema é que às vezes acontece de dar um vendaval aqui, né? Pode dar uma. Ele arrasta tudo, dá ressaca. E tu sabe que isso também eu estava desenvolvendo um projeto para um aeroporto e a gente cogitou a ideia de usar a tela na área ali de embarque e desembarque para a área externa. E aí isso foi uma dúvida que ficaram, porque sabe que é uma área muito que venta muito, né? Vocês já utilizaram alguma vez ou a aplicação mesmo seria mesmo evitar a aplicação? Nessa área aí eu não me lembro de ter utilizado, não. Sim. Logo lá do lado de fora, que dependendo da proximidade ainda tem a turbina, mas acho que não vai influenciar não, porque geralmente é um pouco mais afastado. Não seria se for numa marquinha, acho que não vejo problema, né? Sim. Perfeito. Não, e assim a gente aqui já passamos por todas as nossas imagens, né, Gabriel? Tem gente querendo o protótipo aí, ó, Gabriel. Eu tô na fila. Todo escritório de arquitetura quer ter, né? Porque a melhor forma de vender... Tem que mandar uma cartinha para a caixa postal. É isso aí. Não, mas a gente tinha, né? Não tem mais na época ali quando estava finalizando o Varejo Illumine, vocês nos mandaram várias amostras, pelo menos da tela. O pessoal fica curioso, né? Tá, mas o que é? É um plástico? É um tecido? Como é que pedacinho de tela, eu tenho lá alguns pedacinhos, quem quiser pode mandar lá no site, o endereço, a gente consegue mandar um pedacinho, uma amostra de tela, já dá para dar um gostinho. Já ajuda. Aí vocês inventam uma caixinha com luz dentro e põe na frente. Oi? O máximo de tamanho da tela são 5 metros de largura. A Gabi está me dando uma pergunta aqui. A largura máxima são 5 metros. O comprimento, aí, o rolo tem 100 metros. Então 5 por... O limitador é largura. 5 por... Perfeito.
embalagem se o produto enviado confere com o pedido. Certifique-se de que o lixo e as áreas próximas estão limpas e que a equipe de instalação também tem as mãos bem lavadas. Abra a embalagem com cuidado para não danificar a tela. Ao iniciar o encaixe da tela, a etiqueta de retirada deve estar totalmente posicionada para fora do vão. O processo de encaixe da tela deve ser feito em X, conforme a indicação ilustrada. Com a tela fixada nos 4 cantos, passe para a colocação dos vasos. Para evitar possíveis rugas, o arpão deve ser inserido com cuidado na canaleta do perfil, com leve esticamento e uso de calor. A limpeza das telas deve ser feita periodicamente com pano branco flanelado úmido. Passe o pano por toda a tela de forma suave e a seque com pano similar, evitando que se formem nuvens. Mas antes, certifique-se que não existem elementos por trás que possam danificá-la. Se for necessário remover a tela para manutenção da iluminação ou limpeza interna do lixo, basta puxar lentamente a etiqueta de retirada localizada em uma das pontas. Depois, é só recolocar a tela. Se houver algum acidente, como perfuração, rompimento ou vazamento sobre a tela, entre em contato com a gente. A Tensoflex está em constante evolução para oferecer o grade mais moderno em telas tensionadas para você. Aí, perfeito. Fez o resumão aí da nossa live. Tá, Gabriel, mas eu acho que né, conversamos aí praticamente sobre tudo, né, e dizer novamente aí para o pessoal, quem tiver dúvidas, nos encaminhar, mesmo que não seja agora, nos mande em outro momento, que a gente tenta buscar aí junto ao Gabriel, junto, né, as dúvidas. Tá? Claro. E pedir aí todo mundo para acompanhar o Insta da Tensoflex Brasil, né, que eu acho que é legal para ver os projetos que estão sendo desenvolvidos. O nosso aqui, o Cris Krum, a Illumine Academy, né, a gente agora vai ter uma jornada de Expert Iluminação nos dias 7, 9 e 11 de junho, então está todo mundo convidado aí para participar. Gabriel aí, se quiser, tá junto. Vou, claro. Não, eu sei que tu tá cheio de coisa para fazer. Aprendizado não tem demais. Mas a gente tá aí, tá nessa missão nova aí da Illumine, de trazer bastante informação, conhecimento aí para os profissionais da área de arquitetura, de design, e tirar dúvidas. E quem sabe aí no futuro, né, Gabriel, daqui a pouco tem mais novidades da Tensoflex, a gente faz uma atualização aí de novo. Tem bastante coisa para ser lançada aí. Que legal. Joia. A Gabi, e a gente aqui no marketing está com bastante ideia e daqui a pouco aí. Que legal. Então, contem conosco aí quando tiver novidades, então, para nos passar, que a gente gosta de repassando. Com certeza. Bom? Então tá, muito obrigada de novo aí pela participação. Obrigada para quem está nos assistindo. Tá bom? Um abração. Obrigada, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.